com a situação. 1º de outubro é Dia Internacional do Idoso, mesma data da promulgação do Estatuto do Idoso de 2003. Para falar sobre o assunto, eu recebo o psicólogo especialista em envelhecimento, Aurélio Melo. Seja bem-vindo aqui à Rede Alesp. Muito obrigado, Priscila. Bom, para começar, né, os idosos mudaram muito de 30 a 40 anos? Sim, acho que isso é uma coisa bastante perceptível, né? Os idosos de hoje, eles são mais ativos, eles vivem mais, né? A velhice, ela foi dilatada, né? Então, hoje, a gente considera a pessoa idosa a partir dos 60 anos, né? Então, uma pessoa hoje, a partir dos 60 anos, ela entra na velhice e ela pode ter uma expectativa aí de 80, 90 anos ou até 100 anos, né? A gente tem muito mais pessoas com 100 anos do que a gente tinha, por exemplo, no começo do século passado. Sim. Então, a velhice hoje, ela dura mais tempo e os velhos, não tem problema nenhum chamar o idoso de velho, é um nome correto. Os velhos, eles vivem também mais ativamente, né? Trabalham mais, participam mais, né? Então mudou bastante esse perfil. Para não falar que a população vem envelhecendo, né? Vem diminuindo o número de jovens e aumentando o número de pessoas idosas. Então, em pouco tempo, no nosso país, no Brasil, nós teremos uma população de idosos maior que a população de jovens. O senhor disse que não está errado falar velho, né? De jeito nenhum. Mas eles não gostam, né? Existe, algumas pessoas não gostam porque fica associado a algo desgastado, algo maltratado, algo antigo, defasado, né? Alguém desatualizado, alguém que está por fora. Mas a palavra ela é correta e ela é referência de um clássico da professora da USP, que escreveu o livro Lembrança de Velhos, né? A professora Ecleia Bose, e esse livro é uma referência, né? E ela fez questão na época de usar a palavra velhos, né? Para dizer, você tem os jovens, você tem os velhos. Mas existem outras palavras, né? Como os idosos e outras, a pessoa da terceira idade, da melhor idade. Aí a gente já vai para uma nomenclatura que tenta suavizar, né? Algumas dificuldades. Bom, que a forma de lidar com a vida ficou diferente para a pessoa que tem mais de 60 anos, é bem nítido, né? Como, por exemplo, a minha avó, o comportamento da minha avó e hoje como os avós estão, né? A questão da saúde também mudou? Também mudou, né? A gente teve avanços na medicina aí que são inimagináveis, não é? Então as pessoas também vivem melhor, por um lado, né? A gente também não pode esquecer o seguinte, que há 40, 50 anos atrás, as pessoas idosas, chamadas idosas, ou as pessoas velhas, elas viviam também com menos estresse, com outras preocupações. Então, décadas atrás havia problemas que não existem hoje, mas também hoje a gente tem algumas coisas benéficas em termos de medicina, de saúde, que não havia antigamente. Então, as pessoas se cuidam mais, têm mais recursos, não é? Então elas vivem melhor de certa maneira, né? Claro que há diferenças entre classes sociais, pessoas que têm mais acesso à saúde, pessoas que têm menos acesso, mas de um modo geral, eu diria que o idoso de hoje, ele pode ser menos frágil, ele pode ser mais saudável, ele pode ser mais ativo. Inclusive na saúde mental? Na saúde mental é interessante, porque de fato a gente observa que à medida em que o idoso ou o velho ele está mais engajado na sociedade, ele pode ter uma vida mais ativa, uma vida mental mais saudável, não é? Eu atribuo boa parte dos problemas da saúde mental no idoso à questão social, tá? Eu acho que esse é um dos grandes problemas do idoso hoje, a exclusão social. Muitas vezes ele fica de fora, não só do mercado de trabalho, mas da vida familiar, não é? De alguns grupos sociais. Então existem estudos que mostram muito claramente
que o idoso mais ativo, com uma rede social mais ampla, ele tende a ser mais saudável, ele tende a frequentar menos centros médicos, serviços de saúde, ele tende a ser menos internado, né, ou institucionalizado. Então você tem aí hoje muitos estudos que mostram essa relação entre rede social e saúde mental, saúde física. A família pode colaborar para que o idoso então tenha uma vida mais ativa, tanto fisicamente quanto socialmente? Sim, a família ela é muito importante, não é? Agora, as famílias têm maneiras diferentes de lidar com esse idoso. Apesar que a nossa época ela é caracterizada um pouco por isso que eu falei antes, pela exclusão social, muitas vezes pela exclusão familiar. Se esse idoso ele não é produtivo, ele não tem uma renda, então passa a ser uma dificuldade maior para a família. Mas a família ela pode ajudar muito colocando esse idoso para participar das questões da vida familiar, das rotinas, né? Para fazer com que ele não fique à parte das suas questões. Ela pode colaborar também perguntando para ele, né, o que ele quer, o que ele necessita, né? Porque muitas vezes a gente se acha no direito de decidir por ele, né? Até num certo sentido parece que o idoso volta a virar criança, que ele perde a voz, né? Perde a autonomia, as pessoas começam a decidir por ele, não é? E não é bem por aí, obviamente. Então o papel da família ele é um papel muito importante, não é? Às vezes a gente observa também em muitas famílias, você tem aí, o idoso ele tem vários filhos, mas só um cuida, só um se dedica. Então fica muito sobrecarregado para esse que se dedica mais, esse que acompanha, não é? No caso daquele idoso também que depende mais. Você tem idosos ou velhos que são extremamente autônomos, independentes, né? Mas muitas vezes, de um modo geral, à medida que a gente envelhece, a gente depende mais dos outros, depende mais de recursos, né? Depende mais de dinheiro, né? Então o papel da família é fundamental, né? Quando que dá para saber que o idoso precisa de ajuda? Porque às vezes, né, chega na terceira idade, os filhos já se preocupam, né? Eu preciso cuidar, eu preciso... Mas tem idosos que trabalham, que continuam a vida, que acordam cedo, que preparam sua alimentação. Aí eles precisam de ajuda? Como que funciona isso? É muito interessante isso, porque a gente tem que tomar cuidado para não errar nem para menos nem para mais. Né? Então você não pode... muitos filhos muitas vezes acham que o simples fato dos pais completarem 60 anos ou um pouco mais, isso já lhes dá o direito, né, aos filhos de tomar conta da vida deles. Não é isso de jeito nenhum. Todas as pessoas elas precisam ter direitos a uma certa autonomia, a uma certa privacidade. Até as crianças, hein? Olha só, as crianças, os adolescentes, eles são extremamente dependentes dos adultos, mas eles também têm algo de particular, algo de íntimo, não é? Que a gente vai mais ou menos respeitando, ensinando, educando. E os idosos, hoje na nossa sociedade, eles perderam muito o status social que eles já tiveram um dia, né? Eu gosto muito de usar, por exemplo, a Grécia Antiga como referência, porque foi uma referência em modelo de educação de todas as sociedades que a gente tem conhecimento no Ocidente. A Grécia Antiga foi um dos modelos mais exemplares de educação. E naquela sociedade, os idosos eram quem aconselhavam, eram consultados, né? E os idosos lá eram pessoas de 40, 50, 60 anos, né? Quer dizer, bem mais jovens que... Então, eles eram pessoas consultadas. E hoje, eles são pessoas que a gente, às vezes, acha que precisa tomar conta. Então, eu diria, respondendo a sua pergunta, que a gente deve justamente estar atento para ver quando essa pessoa com 60 anos ou mais, às vezes talvez antes, né?
ela de fato precisa de orientação, precisa de ajuda, precisa de cuidado, né? Ou não, ou ela se mantém independente, ou ela se mantém na rotina dela, né? Tem algumas coisas que, muito simples às vezes, que as pessoas vão envelhecendo e esquecem, como se hidratar, por exemplo, né? Beber bastante água. Isso é uma coisa que muitas vezes você não tem o hábito na sua vida e vai esquecendo disso, não é? Então, quer dizer, a convivência a gente pode ajudar, pode opinar, né? Pode assistir esse idoso, mas cada família precisa perguntar para ele, prestar atenção nele, do que de fato ele precisa, para não errar nem para menos nem para mais, para não ser nem omisso, nem ser invasivo. Né? Dá para se preparar para ter, então, uma velhice saudável, com qualidade? Bom, a ideia de preparação já é uma ideia que eu particularmente não acredito muito em qualquer âmbito da vida, a preparação. Porque a vida ela é surpreendente. Sim. Então, às vezes a gente se prepara muito para algum evento, algum momento da vida, e quando ele vem, ele é sempre diferente do que a gente imaginava. Mas olha, dá sim para fazer algumas coisas, né? Então dá para cuidar um pouco da saúde, né? Por que eu digo um pouco? Porque tem pessoas que não cuidam nada da saúde. Então dá para você acompanhar, né? Fazer seus exames de rotina, ouvir um médico, ouvir especialistas. Por que não ler um pouco sobre a questão da saúde, ter alguns cuidados, né? Ser um pouco curioso nesse âmbito, ter uma vida menos apressada, menos estressada, tudo isso pode te ajudar a ingressar na velhice de uma maneira melhor. Agora, a gente não pode esquecer que não depende só da gente. Quando se fala em qualidade de vida, esse é um termo que está muito em moda, né? Qualidade de vida. Então, é possível uma velhice com mais qualidade de vida? Sim, mas também depende de outros fatores, né? Depende da quantia de recursos que você tem, financeiros, sociais, pessoais, depende um pouco da sua genética, não é? Então, se eu não tenho uma genética, às vezes, muito favorável a algumas doenças, a alguns processos que vêm com a velhice, então eu devo me dedicar mais à minha saúde, eu devo me cuidar mais. Outras pessoas que têm uma genética mais favorável, elas podem se dar o direito, às vezes, de se cuidar menos, de abusar um pouco mais de algumas coisas, não é? Então, acho que cabe a cada um se preparar nesse sentido. Agora, há algumas coisas que são externas a gente, que não dependem da gente. Então, eu vejo muitas pessoas sofrendo porque elas se debatem com questões que elas nada podem fazer. E também vejo pessoas que poderiam fazer mais por elas mesmas e não fazem, não percebem que depende um pouco delas, né? Então, nessas situações, a gente pode se preparar um pouco mais, sim. Mas eu acho que existe uma palavra, um termo, que é mais interessante ainda que qualidade de vida, que se chama dignidade. Né? Porque a qualidade de vida, como eu te falei, ela depende de muitos fatores, né? Externos a você. A dignidade talvez seja alguma coisa que dependa mais de você. Você viver de uma maneira mais digna, de acordo com os seus valores. Viver mais de acordo com quem você é mesmo. Ser mais autêntico, né? Então, procurar envelhecer se tornando cada vez mais você mesmo. Ora, eu não sou nenhum gênio, essas palavras não são minhas. Essas palavras são dos gregos antigos, essas palavras são do filósofo alemão, mestre Nietzsche. Não é? Então, a gente procura falar em... Né, se Nietzsche dizia, torna-te quem tu és, quer dizer, cada vez mais vá em busca dos seus talentos, das suas questões, né, e seja cada vez mais autêntico no seu fazer. Então, na velhice, torna-te velho. Então, se apropria dessa fase da vida, em vez de ficar resistindo, se enganando, tentando parecer jovem, se apropria dessa fase e viva plenamente, não é? Com todos os problemas, com todas as dores e delícias que ela tem, porque ela também tem delícias. Né?
quem vive a vida com mais alegria, com pensamentos positivos, de uma forma mais leve, consegue depois ter reflexos disso na velhice, até mentalmente? Quem tem uma vida mais feliz, o histórico da vida ele conta muito. A gente percebe nos estudos, né? Eu coordeno um programa de mestrado em psicologia do envelhecimento, né? No Instituto Educati Hog, né? É o único programa no Brasil, né? Um programa bastante sério, tem produzido pesquisas muito interessantes. Então a gente observa lá os nossos alunos estudando que de fato a história de vida de um sujeito ela vai influenciar muito a velhice. Eu vou fazer um exemplo bobo, mas eu estou preocupado que as pessoas entendam. Então é como se você, num jogo de futebol, entrasse em campo com uma vantagem de 1-0, 2-0. Então se você teve uma vida na infância, na adolescência, na juventude, uma vida mais feliz, mais saudável, mais intensa, a tendência é que você entre na velhice já com uma certa vantagem. Né? Que você já entre desfrutando, mais dono de si mesmo, mais digno, mais confiante, mais seguro. Se a sua vida, se a história da sua vida não foi tão favorável, foi de muita dificuldade, muita dor, né? Pode acontecer, não é? Então você, cabe na velhice tentar virar esse jogo, tentar empatar e, de preferência, virar esse jogo e tentar agora, então, desfrutar de coisas que você não desfrutou antes, né? Antes aqui da gente começar a nossa conversa, eu conversava aqui com os colegas, né, quantos que dizem isso? Eu trabalhei muito a minha vida. Agora, na velhice, quero trabalhar menos. Ou quero ter o meu horário de trabalho. Eu quero determinar o meu horário. Porque foram muitos anos eu trabalhando, vamos dizer, com horários que os outros estabeleceram. Agora eu quero fazer o meu horário. Então, um pouco nesse sentido. Né? Quer dizer, então agora você tentar fazer aquilo que você sempre quis e por alguma razão não foi possível, que às vezes acontece, é isso mesmo, né? E poder desfrutar melhor. Né? E nunca é tarde para começar coisas novas, né? Seja então uma faculdade, um curso ou viajar, né? Aquilo que é importante para você nunca é tarde, né? Agora, tem algumas coisas que é fora de tempo, que a gente tem que tomar cuidado, né? Quer dizer, há algumas coisas que a gente tem que aceitar que passou. Passou, não é mais o tempo, não dá, mas aquilo que dá e que é importante e que você sempre quis, eu diria que isso é o que você tem que fazer. Isso é o que há de mais importante, fazer aquilo que tem sentido para você, aquilo que revela em você quem você realmente é, que revela o que os gregos chamavam dos seus talentos. Nós nascemos com alguns atributos, com alguns talentos, né? Seria mais ou menos como um cristal em estado bruto, e a vida vai lapidando. Né? Então eu devo seguir naquela direção daquilo que me faz mais feliz, daquilo que me torna mais alegre, daquilo que me dá mais prazer, daquilo que eu me sinto mais quem eu realmente sou, que eu me identifico, né? Acho que as pessoas que estão nos assistindo, né? As pessoas que estão aqui, já devem ter experimentado aqui ou acolá situações onde você fala, mas isso não tem nada a ver comigo, né? Então você deve ir em busca, se você não foi até agora, de alguma coisa que você se identifica, fala, nossa, isso é a minha cara, é tal e qual eu sou. O senhor falou que existem situações que daí já passaram, então a pessoa precisa entender que ela passou. Precisa aceitar. O que, por exemplo? Que situação que você não consegue mais reverter? Às vezes eu vejo pessoas já de uma certa idade tentando fazer alguns malabarismos, andar de moto numa velocidade extrema, né? Quer dizer, numa certa idade é complicado cair, se machucar, mas também se for uma coisa muito importante para você, ora, corra o risco, não vejo problema, né? Só redobre um pouco mais vai ter que ter um pouco mais de atenção, de cuidado, mas também a vida é risco, né? Agora, se você tem algumas coisas que talvez
Isso aí é uma sabedoria, né? Quer dizer, quem sou eu para dizer? Cabe a cada um, né? Pensar, será que eu devo ainda ir atrás ou eu devo abrir mão, aceitar? Isso é uma grande sabedoria da vida, né? Quando eu devo perseguir, quando eu devo abrir mão e ir atrás de outras coisas, né? De buscar outras coisas, né? A gente sabe que a atividade física, ela é muito importante em vários aspectos, tanto físico, Exato. mental, mas de repente a pessoa viveu a vida inteira sedentária. Mas aí chega na terceira idade e fala, acho que agora eu quero começar a fazer uma atividade. Ela pode começar, ela pode de repente até fazer uma atividade mais pesada ou não? Eu como psicólogo, eu não me arriscaria a falar muito do aspecto físico, mas pela nossa experiência, pelo que a gente observa, né, pelo que a gente estuda, os nossos alunos produzem de pesquisa, a atividade física ela é sempre benéfica, em qualquer momento da vida. É claro que existe uma coisa hoje sabida chamada memória celular, né? Quer dizer que toda aquela atividade física que você teve ao longo da vida, ela de certa maneira fica registrada. E quando você retoma, você não retoma do zero, você retoma de onde parou. Mas para quem nunca fez, não tem problema nenhum, está aí uma oportunidade de começar. Né? Mas cabe acho que as pessoas também têm que se abrirem às oportunidades, né? A gente vê pessoas muito resistentes, muito fechadas. Há pessoas que sofrem pela tradição, né? Não, eu nunca fiz isso, não vai ser agora que eu vou fazer. Como não? Onde está escrito que ela não pode fazer, né? Então, segundo os estudos, aí os meus alunos produzem muita pesquisa nesse sentido, atividade física é algo que traz a famosa ajuda aí na qualidade de vida, né? E daí até a atividade física ela pode ajudar em doenças que são até comuns nos idosos, por exemplo, o Parkinson, o Alzheimer, demência, que a gente vê que aparece mais assim com a idade. Ajuda, a atividade física ajuda a não ter? Aí eu vou me valer também de estudos que eu tenho lido, de muita pesquisa, e inclusive muita pesquisa produzida pelos nossos mestrandos, onde eles mostram que a atividade física, ela, de uma certa maneira, previne. Em que sentido? Eu não vou arriscar dizer que ela evita algumas doenças, mas que ela prepara o indivíduo para esses momentos que eles tendem a ter uma vida melhor, mesmo com a chegada de algumas demências, não é? Porque a pessoa que se mostra mais ativa durante a vida e na velhice, ela tende a lidar melhor mesmo com esses males que são próprios da velhice, que são o preço da gente viver mais também, né? Há um maior risco de sofrer desses males, por exemplo, como as demências. Mas a pessoa mais ativa, ela tende a enfrentar de uma maneira melhor esses males. Ela tende a reagir de uma maneira melhor, no mínimo, para mais. A gente ainda vai descobrir muita coisa nessa área, né? Porque está se produzindo muitos estudos e à medida que a população está se tornando mais velha, então interessa muito à sociedade saber sobre isso. No caso do mercado de trabalho, né, há um movimento para que os idosos eles sejam absorvidos, né? Por um bom tempo, se fazia 50 anos, já não servia mais. E daí o mercado começou a se mobilizar, então, para absorver. Como que funciona essa relação, né? Da pessoa que tem mais experiência com os jovens, e hoje a gente tem jovens que não aguentam muito tempo no mesmo lugar, recebendo as mesmas ordens. Como que funciona? Como que é trabalhar com tanta gente diferente? É um fato. A gente observa a diferença na relação com o trabalho entre gerações, não é? E ao longo da história você tem essa diferença claramente, né? Se você pensar que na Segunda Guerra Mundial jovens pilotavam aviões e uns atiravam nos outros, né?
das metralhadoras dos seus aviões com 19 anos. Então, com certeza, essas pessoas eram mais sérias, né? Provocando horrores, né? A guerra é alguma coisa que a gente só tem que repudiar, mas com certeza essas pessoas eram mais resistentes, eram mais sérias do que uma pessoa hoje que ela é criada dentro de um quarto e nunca vê a cara do mundo, nunca passa uma dificuldade, e aí ela vai ter a primeira dificuldade dela aos 21, 22, 23 anos. Então, existe isso hoje, a gente observa nessa nova geração, e há um certo desprezo pela velhice, como eu falei no início, por achar que a velhice é sinônimo de defasagem intelectual, tecnológica, não é? Ora, de fato, muitos jovens eles têm uma habilidade maior com a tecnologia que os mais velhos, porque eles nasceram em ambiente tecnológico. Uhum. Os que nasceram do ano 2000 para cá, eles já nasceram em plena tecnologia digital. Então, a linguagem deles é essa. Isso não significa que eles são mais inteligentes propriamente. Eles falam a linguagem que nasceu com eles. Muito bem. As pessoas mais velhas, elas têm mais dificuldade com isso. No entanto, elas têm outras facilidades que as pessoas mais jovens não têm. Uhum. A experiência, ela também aumenta a inteligência do indivíduo. Então, por mais inteligente que você seja, você não pode comparar a inteligência de pessoas de idades diferentes, porque a inteligência progride, ela se expande. Uhum. Tá? Então, tirando os casos onde a pessoa adoece, física ou mentalmente, né? Por exemplo, uma pessoa muito neurótica, ela empobrece. De uma certa maneira, ela emburrece, porque ela fica presa no sofrimento mental. Então, ela se torna pobre intelectualmente. Uma pessoa que não adoece, ativa, saudável, então ela vai expandindo a sua inteligência. Então, por exemplo, um jovem, ele pode ter um raciocínio muito rápido, uma pessoa de 20, 21 anos, tem um raciocínio muito rápido sobre as coisas. Uhum. Mas ele não vai ter a compreensão de tudo, porque ele não experimentou muita coisa, ele não viveu. Enquanto que uma pessoa de 60 anos, ela tem uma familiaridade com o mundo, com as experiências, com as coisas. Né? Antes da gente começar aqui o nosso programa, observando aqui as brincadeiras, né, saudáveis, afetivas, essas coisas só vêm com a idade. Entre os jovens isso é uma coisa um pouco difícil, né, um pouco indelicado, as pessoas se atrapalham, são mais estabanadas. Então, a inteligência ela se expande com a idade. Uhum. Né? Quando você fica mais velho, é como se o mundo, eu cunhei essa expressão, alguns gostaram, não sei se ela é legal para todos, mas eu cunhei a seguinte expressão: quando você envelhece, o mundo se torna o quintal da sua casa. Ele é muito familiar. Uhum. Tudo é muito familiar. Você nunca viu uma pessoa, mas nos primeiros movimentos, gestos dela, as primeiras palavras, você já sabe se pode ficar à vontade ou não, o que você pode dizer para ela ou não. Uma pessoa de 20 anos, ela vive num mundo muito estranho. É tudo muito estranho, principalmente essa geração que saiu do quarto, foi para a faculdade e da faculdade para o trabalho. Essa Sim. daí, né? Então ela entra lá no sistema, vou fazer uma brincadeira aqui, né? Ela entra no sistema de computadores da NASA, mas ela não consegue comprar um pão na padaria. Então, né? Quer dizer, a relação com o social, com tudo isso é mais difícil. Uhum. E as pessoas mais velhas têm essa experiência, que poderia ser mais aproveitada pelo mercado de trabalho. A gente precisa derrubar os preconceitos e logo as empresas, o mundo corporativo vai saber com certeza aproveitar melhor a experiência dos mais velhos. Ok, muito obrigada então por dividir com a gente toda essa sabedoria. Muito obrigado, Priscila. Queria fazer um convite rápido, claro. Sábado, dia 5/10, no Instituto Educate, né, na rua Sérgio Plaza, 304, na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. Nós abriremos o nosso instituto para oficinas de educação, saúde, gastronomia,
cultura, não é? Para toda a comunidade de idosos de Mogi, mas quem quiser ir até lá e não for de Mogi, será muito bem-vindo também. Vai ser um sábado muito bacana, das 9 às 4, onde a gente vai prestigiar essa idade da sabedoria que é a velhice. Muito obrigado. Obrigada, fica o convite. Bom, o programa Em Discussão Especial fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp e no nosso canal no YouTube. Segue a gente lá. Tchau, tchau.